Hoje o Chile está mais acessível do que você imagina. E a maioria das pessoas que desiste de ir lá desiste por um número que nunca pesquisou direito. Eu sei que quando a gente pensa em viagem internacional, a cabeça já vai para o pior cenário. Passagem cara, hotel caro, câmbio pesando no bolso, aquela sensação de que isso é coisa para quem ganha muito bem e que não é para você. Mas eu preciso te mostrar realmente os números reais. Porque a diferença entre quem viaja e quem fica sonhando, muitas vezes, não é renda, é informação. Porque a diferença entre quem viaja e quem fica só sonhando, muitas vezes não é renda, é só informação. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Número por número, categoria por categoria. Você vai saber exatamente quanto custa ir ao Chile em 2026, o que vale a pena, o que é furada e como montar uma viagem que caiba no seu orçamento de verdade. Porque tem uma coisa que eu aprendi. Liberdade começa quando você para de achar que é impossível e começa a entender o que precisa para tornar tudo possível. Então, bora! Vamos começar pelo item que mais assusta: a passagem aérea. O Chile é, de avião, absurdamente perto do Brasil. Saindo de São Paulo, você chega em Santiago em torno de 4 horas. Isso é menos do que muita gente leva de ônibus para visitar uma cidade no interior do Brasil. E os preços? Aqui começa a surpresa. Passagem com antecedência, na baixa temporada, você pode encontrar voos direto partindo de São Paulo por menos de 900 ida e volta. Tem gente que acha até por 750. Mas claro que também esses preços não aparecem para quem pesquisa hoje para viajar já na semana que vem, mas sim aparece para quem planeja com antecedência. Agora, se você for na alta temporada, que no Chile inclui o verão deles, de dezembro a fevereiro, e o inverno de junho a agosto, que é época de neve, aí o valor sobe bastante. Pode ir de R$ 1.500 a R$ 2.500 ida e volta na classe econômica. Então agora escuta, se você for em março, abril, maio, setembro ou outubro, você pega um Chile lindo, menos cheio de turista e com passagem muito mais barata. Maio especialmente é considerado o mês mais barato do ano para voar por lá. E o erro que faz muita gente gastar o dobro desnecessário é não planejar com antecedência. Deixar para comprar em cima da hora pode te fazer pagar literalmente o dobro pelo mesmo voo. Então o primeiro número que você precisa guardar é esse. Passagem entre 900 a 1.500 reais é possível sim, não é sorte e sim planejamento. Agora sobre hospedagem. Esse aqui é o item que varia mais e onde tem muito espaço para você controlar o orçamento. Santiago tem opções para todos os bolsos e não estou falando de hospedar num lugar horrível para economizar. Estou falando de escolha inteligente. Em um hostel bem avaliado, você encontra diárias a partir de 100, 120, com uma cama limpa, talvez banheiro compartilhado, mais boa localização, Wi-Fi, cozinha disponível. Para viagem solo ou para quem está começando a viajar internacional agora, é perfeito. E agora já num hotel mais simples, 3 estrelas, bem localizados, nos bairros de Providência ou Las Condes, que são os mais recomendados pelos brasileiros, você pode pagar aí entre 200 a 400 por noite. Se for casal dividindo o quarto, esse valor se divide no meio, que facilita, também fica mais barato. Um detalhe pouco conhecido é que em alguns hotéis chilenos, quando você paga em dólar, seja com cartão internacional sem taxa de câmbio ou em espécie, você não paga o IVA chileno, que é um imposto de 19%. Isso significa um desconto automático significativo só por usar o cartão certo. Então vale muito a pena você se informar sobre isso antes de sair. Inclusive, eu recomendo muito o cartão Wise para viagens assim. Se você ainda não tem, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá? Para você criar a sua primeira conta gratuita hoje mesmo. Então, agora pensando aqui para esses 7 dias, uma hospedagem razoável sem ser hostel, para uma pessoa sai aí em torno de 1.750 a 2.800. Para um casal, dividindo, você cai para algo como 875 a 1.400 por pessoa. Isso faz muita diferença. Agora, ninguém te conta esse detalhe. O custo de uma viagem internacional cai drasticamente quando você vai acompanhado, seja como casal ou em família. Hotel, transporte, passeios, tudo fica mais barato por pessoa quando dividido. Se você então tem alguém com quem ir, isso muda tudo. E se não tem, também tem estratégia, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Agora sobre alimentação. Esse é o ponto onde o Chile realmente te exige aí uma atenção. A comida por lá é sim um pouco mais cara do que no Brasil. Os restaurantes mais turísticos de Santiago podem cobrar entre 80 a 150 reais por refeição.
Mas existe um segredo que quem mora lá sabe. Tem o menu del dia. É aquele almoço executivo que os restaurantes servem de segunda a sexta, das meio-dia às 3 horas da tarde. Você paga aí em torno de 70 a 100 reais e recebe aí uma refeição completa. Entrada, prato principal e às vezes até mesmo bebida. Nas picadas, que são os restaurantes aí mais simples do Chile, frequentados pelos próprios chilenos, você come bem por 40 a 70 reais. Mercados e feiras locais também são uma opção excelente. Refeição completa pode ser aí a partir de R$ 25. Então, se você for inteligente nas escolhas, dá para se alimentar bem em Santiago por 80 a 150 por dia. Se quiser comer em lugares aí mais sofisticados todos os dias, aí sim pode subir de 150 a R$ 200. Então, num roteiro de 7 dias, conta aí entre 700 a 1.400 de alimentação, tá bom? Dependendo, claro, das suas escolhas. Agora, sobre transporte dentro da cidade. Santiago tem metrô. E é um metrô bom, moderno, seguro, bem sinalizado. O valor por trecho fica em torno de R$ 5. Para se locomover pela cidade no dia a dia, o metrô resolve a maioria das situações. Aplicativos de carona também funcionam por lá, tá bom? Caso aí você precise de algo mais pontual ou específico. Agora, se você quiser fazer passeios fora de Santiago, como ir a Valparaíso, as vinícolas, ou fazer um tour aí, né, de neve no Vale Nevado ou em Farellones, aí sim você precisa incluir também no seu orçamento. Passeios organizados costumam sair entre 300 a 650, dependendo do destino. Alguns incluem transporte, guia e alimentação, então é preciso você verificar tudo isso antes. E é aqui também que aparece uma decisão importante. Quanto você quer incluir no seu roteiro para isso? Se ficar só em Santiago, o passeio custa bem menos. Agora, se você quiser ver neve, vinícolas, Valparaíso ou até visitar o deserto do Atacama, aí o valor vai crescer. Então agora vamos entender de fato o quanto tudo isso ficaria para uma viagem de 7 dias ao Chile, com um perfil econômico intermediário para uma só pessoa. Passagem então ficaria em torno de 900 a 1.500 reais, hospedagem em hotel simples bem localizado entre 1.400 a 1.750 reais, alimentação sendo esperto 700 a 1.000 reais, transporte interno 100 a 200, se quiser incluir um ou dois passeios você pode somar em torno de 400 a 600 reais. E não podemos esquecer do seguro viagem. Os custos médicos no Chile são altíssimos, entre 150 a 300 reais, e esses valores podem te pegar de surpresa. Então, é muito importante que você tenha aí um seguro para contar. Então, o total estimado de tudo isso aqui, mais ou menos, fica entre 3.650 a 5.350 por pessoa. Agora, se você for em casal ou em grupo e dividir a hospedagem, esse número pode cair significativamente. Se pegar passagem em promoção em baixa temporada, cai ainda mais. Tem gente que faz essa viagem por apenas R$ 3.400. Isso é uma viagem internacional, por menos do que muita gente gasta viajando pelo Brasil. Agora, depois que eu entendi isso, que viajar para fora não é necessariamente mais caro do que parece, que é uma questão de planejamento, de data certa, de ferramenta certa, eu parei de ver viagem como luxo e comecei a ver como uma escolha financeira, como qualquer outra. E você provavelmente já caiu nisso sem perceber também. Achou que era impossível, mas nem pesquisou ainda o número real de toda essa soma. Agora eu quero te dar as dicas práticas que fazem diferença de verdade no seu orçamento. Primeira coisa, monitore os preços das passagens com antecedência de 1 a 3 meses. Você pode usar aí o Google Flights, colocar alerta de preço e quando o valor cair, você compra. Deixar para a última hora é garantia de pagar o dobro. Muita atenção nisso aí. Segundo, evite trocar dinheiro no aeroporto. As taxas são péssimas, então troque em casas de câmbio de confiança ou use um cartão internacional como o Wise que eu já falei aqui. Terceiro, hospedagem com café da manhã incluso é geralmente um bom negócio. Você já acorda sem precisar gastar a primeira refeição do dia, então vale a pena você checar por isso. Quarto, o metrô de Santiago é o seu melhor amigo. Não dependa de aplicativos de carona, não dependa de negociação. Metrô é o mais barato e confiável. Quinto, coma onde os chilenos comem, não onde os turistas são levados. Restaurantes bonitos na rua principal costuma ser o mais caro e nem sempre o melhor. Pergunta para quem mora lá, pesquisa no Google Maps com filtro de avaliações locais e você vai achar muita coisa legal e interessante para você visitar e provar e comer.
E sexto, se você quiser facilitar ainda mais sua viagem, eu deixei aqui o roteiro completo do Chile na descrição do vídeo, com dicas de lugares, transporte, hospedagem e tudo o que você precisa saber antes de se planejar. Agora, se esse conteúdo está sendo útil para você, faz sentido você me acompanhar aqui no meu canal, porque o que eu trago para cá não é só teoria, são informações que ajudam pessoas comuns a tornarem decisões melhores sobre dinheiro, viagem e liberdade. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal agora, não vai te custar nada e você não vai perder mais nenhum conteúdo como este. Agora eu quero chegar num ponto que vai além dos números do Chile, porque quando a gente começa a entender que uma viagem internacional cabe no orçamento com planejamento, começa a surgir uma pergunta maior. E se eu pudesse viajar não só de férias, mas de forma que a minha renda não dependesse de estar num lugar fixo? Isso é o que está acontecendo com cada vez mais pessoas, e não estou falando de influencers ou gente com dinheiro herdado. Estou falando de pessoas comuns com salário comum que aprenderam a usar a internet de forma diferente. Eu ajudo pessoas a construir renda online de forma real, não de milagre, não de esquema, mas com um método correto. Uma das coisas que mais escuto de quem começa a trabalhar dessa forma é: Victoria, eu não acreditava que era para mim. E eu entendo completamente, porque eu mesma achei que não era para mim também. O pequeno ajuste que gera uma diferença gigante não é um aplicativo mágico. É a decisão de parar de esperar a situação perfeita e começar com o que você tem hoje. O método Nômade Visionária é o caminho que eu uso para ajudar pessoas a chegar até lá, a construir uma fonte de renda que funciona mesmo que você esteja no Chile, em Portugal ou na fila do mercado. E é um sistema, não uma promessa. E ele começa com os mesmos passos que qualquer estrutura sólida: entendimento, execução e consistência. Se você se identifica com isso, o link está aqui na descrição. Mas agora, voltando aqui, eu quero que você leve com você que a viagem para o Chile é possível, a renda online é possível e as duas coisas também se conectam. Antes de fechar, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você também responda aqui nos comentários, de verdade. Qual que é a viagem que você tem no coração, mas ainda não foi porque achou que não dava? Me conta aqui, porque provavelmente tem um jeito e eu posso te ajudar a calcular se é mais real do que parece gravando para você em um próximo vídeo. Isso pode te ajudar muito aí nos seus próximos planos de viagem. Então, a ação de hoje, concreta, simples, que você pode fazer agora é abrir o Google Flights, colocar São Paulo como origem e Santiago como destino e colocar a data em maio, setembro ou um mês melhor para você. Não precisa comprar nada agora, só veja o número, quanto custa. Deixe o número ir ser real para você, porque a distância entre sonhar com uma viagem e realmente ir não é de anos. Na maioria das vezes é de meses e começa com um número que você ainda não viu. Agora, se com R$ 3.500 a R$ 5.000 você consegue uma semana no exterior, quanto você está deixando de viver por achar que ainda não dá? Isso a gente vê no próximo vídeo. Te vejo por lá!